preparado para os fenômenos de fugir ou lutar. Isso é um ganho evolucionário. Então, os pensamentos negativos de ódio, de raiva, de ira, de ansiedade, de tensão, promovem informações para as células de defesa para que elas funcionem menos. Daí o efeito do pensamento sobre as defesas orgânicas, sobre a vigilância contra vírus, contra bactérias, a vigilância antitumoral. Para você ter uma noção, essa é apenas uma das vertentes desse campo de estudo. Muito interessante isso. Então, o pensamento, ele pode chegar um dia a alterar o cérebro? Eu estou falando da própria fisiologia cerebral. Há possibilidade? Olha, imagine o seguinte, no século XX e até mais ou menos a década de 70 do século XX, a ideia, a concepção corrente era de que o cérebro ele era fixo. A pessoa nascia com um determinado número de células cerebrais, os neurônios, e no decorrer do tempo, essas células se degenerariam, iriam morrendo e nenhuma outra substituição aconteceria. Paradoxalmente, a princípio, parecendo um paradoxo, no início do século XX, especificamente do ano de 1958, através da psicografia segura, abençoada, precisa de Francisco Cândido Xavier, André Luiz traz informações à época revolucionárias. Isso está contido no livro Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 9, no item Cérebro, Evolução e Cérebro. E André Luiz afirmava nesse item Evolução e Cérebro que as células neuronais, os neurônios, nascem e se renovam milhões de vezes no plano físico e no plano extrafísico. Então, em 1958, essa afirmativa era totalmente errada, totalmente equivocada. Mas no nosso século, principalmente a partir da década de 80, sobretudo a partir do ano 2000, no século 21, a ciência tem visto que o cérebro ele é modificado pelo pensamento. No passado acreditava-se que o pensamento era um efeito da arquitetura cerebral. O cérebro é que determinava as funções do pensamento. E hoje a ciência vem estudando a contramão, a outra mão nessa via. O pensamento modifica o cérebro, modifica conexões cerebrais, aumenta o número de ramificações nas conexões entre as células nervosas, os chamados dendritos, aumenta a facilidade com que os neurotransmissores circulam entre essas células cerebrais, entre esses circuitos. Esse chama-se um fenômeno de plasticidade cerebral, neuroplasticidade. O pensamento ele é processado em diversas regiões cerebrais. Por outro lado, o pensamento consegue modificar a estrutura cerebral, consegue modificar principalmente a fisiologia das comunicações entre os diversos compartimentos e departamentos do cérebro. Isso aí é extraordinário que você está nos dizendo. Então, de acordo com os meus desejos, os meus pensamentos, aquilo que eu desejo focar a minha vida acaba produzindo uma alteração na própria fisiologia do meu cérebro, porque são feitas ligações neuronais, enfim, elementos bioquímicos são produzidos e acaba até a própria fisiologia do corpo se alterando. É isso mesmo? Eu entendi bem? Entendeu perfeitamente. Esses conhecimentos abriram um novo universo, um novo campo. Desde a pedagogia, desde os cuidados com as crianças, que através de estimulações, desde antes do nascimento, na vida intrauterina e no decorrer de toda a sua vida, pode ter a formação de mais conexões cerebrais. Isso tem um efeito direto na inteligência, um efeito direto na atividade da memória, da criatividade, da arte, da música, das letras. Mas dois pesquisadores brasileiros, Mol Neto e Ricardo Oliveira Souza, publicaram numa importantíssima revista americana, que é a revista Procedimentos da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, no ano de 2006, o fruto de suas pesquisas. Eles usaram equipamentos muito sofisticados, que são equipamentos que combinam a tomografia computadorizada de alta resolução com um exame chamado tomografia de emissão de pósitrons. O que é isso? É uma substância química que é injetada no sangue e ela vai para o cérebro. É uma substância radioativa acoplada à glicose
E na área cerebral onde essa glicose é consumida, ocorre um metabolismo dessa glicose e essa substância radioativa libera um pósitron, que é uma partícula que vai para uma câmara, o aparelho registra a imagem e a tomografia reconstrói a anatomia. Então a gente tem uma noção de onde o pensamento está sendo processado e o local anatômico na região do cérebro. Então eles colocaram estudantes de medicina, voluntários, nesse aparelho, tomografia de emissão de pósitron, acoplado à tomografia computadorizada de alta resolução. E começaram a dar informações para que eles mentalizassem. Então deram informações de que eles já haviam recebido uma grande quantidade de dinheiro, deram uma série de informações e viram cintilar, brilhar, nas regiões cerebrais relacionadas ao prazer, é um circuito cerebral chamado circuito de recompensa cerebral, viram cintilar e brilhar essa região. Para você ter uma noção, para vocês terem uma noção da importância do conhecimento desse circuito de recompensa cerebral, chamado circuito mesolímpico dopaminérgico, elas são os centros que ficam superestimulados nas pessoas que têm dependência química, que têm dependência pelo jogo, têm compulsão pelo sexo. Aquela região já foi mapeada como uma das regiões que fica sobreexcitada e por isso os mecanismos de dependência e de abstinência. Pois muito bem, nessa pesquisa, quando era dita a pessoa que ela recebia uma grande doação de dinheiro e investia em jogo e ganhava mais, as regiões do prazer cintilavam. Entretanto, foi dada a informação teórica, suposição para aqueles voluntários, de que eles poderiam fazer uma doação de caridade com esse dinheiro. Essas mesmas regiões do cérebro relacionadas ao circuito de recompensa, relacionadas ao prazer, cintilavam. E muitas outras regiões. Uma região do córtex chamado córtex subgenual, que é uma área específica que é ativada quando a pessoa aciona os mecanismos de afetividade, de amor entre mãe e filho, de amor entre pai e filho, entre irmãos, a agregação social. Então, outras áreas cerebrais foram também ativadas, além das áreas relacionadas ao prazer. Ou seja, pensar no bem, ter um pensamento positivo, um pensamento de fazer o bem ao próximo, praticar a caridade, aciona e modifica essas áreas do circuito de recompensa cerebral. Olha, muito interessante o que você está nos dizendo, porque Kardec nos coloca que fora da caridade não há salvação, não é verdade? Então, com a visão